Salve galera, tudo bem com vocês? Fênix do canal Fênix Games BR, também do canal Fênix Deus das Promoções aqui. Promoções de hoje para não abaixo de R$10, mas muitas promoções importantes aí para vocês estarem acompanhando. Promoções de jogos que vão, tipo, estão agora em promoção, logo logo não estão e fica muito alto o preço. Vamos começar com The Witcher 3. Volta e meia entra em promoção esse jogo aqui, mas ele é bem legal. É melhor vocês pegarem ele até dia 25 de junho por 90%, R$12,99, do que pegar ele por R$129. Oh meu Deus, e olha que eu nem gosto da franquia The Witcher, cara, mas pra quem gosta, cara, tá trazendo aí pra vocês essa promoção da Steam, cara. Muito positivas as análises, óbvio, né? CD Projekt Red, R$12,99. Então, se você gosta de The Witcher, né? Venha pra cá, peguem o seu joguinho do The Witcher antes que ele acabe. Lembrando que vou trazer promoções pra vocês lá da nuvem e da GOG essa semana ainda, tá? Só tô tentando me policiar sobre jogos da GOG, já que nesse canal Fênix Games, no canal Fênix Games BR não pode. Só no canal Fênix Deus das Promoções que pode, né? É uns bugs muito doido. Aqui tá, a memória RAM precisa de 6 GB de memória RAM, tá? 6 GB não, 6 GB, né? Eu falo 6 GB, mas dá na mesma, né? E tá aí pra vocês em um processador pelo menos o i3, né? E a placa de vídeo tem que ser uma GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870. E ele precisa de 50 espaços de armazenamento no HD SSD seu, beleza? No último vídeo eu não consegui falar para vocês sobre Battlefield 1 Revolution. O Battlefield 1 Revolution, com análises muito positivas também. Joguinho de guerrinha, pra não dar problema com YT. Tá saindo aqui para vocês também até o mesmo dia, 25 de junho. 90% de desconto, R$9,95, tá? Então se vocês querem estar pegando aí o game, pode correr e pegar. Precisa de 8 de memória RAM, tá bom? Pelo menos uma placa de vídeo de 2 GB, tá legal? E ele precisa de 50 GB de armazenamento também. Então se você tiver o The Witcher 3 e esse aqui, você vai ter 100 GB ocupado numa pancada só. Mas vai de vocês, também temos aqui o Battlefield 5. Tá aí pra vocês o Battlefield, acho que é 5, né? V é 5. Tá na mista, mas na BR tá positivo, então foi disso. Tá aí pra vocês o Battlefield. Ele vai sair aqui pra vocês por apenas 90%, 95% de desconto, R$11,45. Joguinho de tiro, primeira pessoa, guerrinha, multijogador, tá bom? Tá aí pra vocês aí. Ó, precisa de 8 de RAM pra rodar ele. Precisa da GTX 1050 ou da AMD Radeon 560 de 2 GB também. Então, de boas, 50 de espaço disponível também. É bastante espaço, né? Mas é isso. Vamos continuar aqui com Assetto Corsa. Assetto Corsa saindo canais muito positiva para você. Um joguinho de carrinho, quase nunca trago aqui. Os outros falam, ai, Fênix, você não traz jogo de carro porque você não gosta. Não é porque eu não gosto, é porque os jogos de carro de hoje em dia tá tudo uma porcaria. Need for Speed Underground, Need for Speed Monster Hunter, esses são jogos de carro legal. Os novos de hoje em dia é tudo porcaria, não me convence, cara, não é um jogo legal. Tá aí pra vocês, Assetto Corsa. Vai sair 75% de desconto, R$14,99, 15 aí. Nesse joguinho de carro, 25 de junho vai a promoção, mesma coisa. Vocês precisam de 2 de RAM pra rodar e precisa de 15 GB de espaço disponível de armazenamento. E a placa de vídeo tem que ser pelo menos, deixa eu ver, AMD Radeon 6450 ou a Nvidia GTX, o GT, né, no caso, 460. Provavelmente uma placa de vídeo aí pelo menos 2 GB, 2 GB e meio, 3 GB, né? Pra vocês. Tiraram o printzeira? Não tirou? Volta o vídeo e tira o print lá do requisitos. Pra continuar aqui, a gente tem Batman Arkham Knight. Uma análise extremamente positiva. Eu acho um jogo muito legal, mas bem bugado. Então se você tem um PC muito fraquinho, talvez não compensa pegar esse. Compensa pegar os anteriores da série, zerar e um dia você zerar esse. Porque muitas placas de vídeo não tancam esse jogo. Esse jogo é muito mal otimizado. 25 de junho, a promoção 80% de desconto, R$17,99. Esse jogo já saiu mais barato, mas na nuvem. Então,
Aqui na Steam em si tá o preço quase a mesma coisa, né? Sempre é promoção dessa base aqui. Mas é melhor pegar por R$17,99 do que por R$89,99. E se vocês quiserem pegar tanto o Batman quanto a DLC, vai sair por R$26,99. No caso aqui, compensa vocês pegarem na nuvem, quando tiver em promoção lá, porque já vem a DLC junta, tá? Então compensa, tá bom? Bom, descendo aqui pra baixo aqui, a gente vai ver os requisitos mínimos e recomendados. Eu vou falar pra vocês aqui, né? Você precisa de memória RAM, 6 GB de memória RAM. 2 GB no mínimo de memória de placa de vídeo. O que eu falo pra vocês? Tem uma placa de vídeo de 4 GB para rodar esse jogo, porque mesmo no mínimo 4 GB não é nada. 2 GB piorou. Dá para rodar em 2 GB no mínimo? Dá, talvez, se você pegar umas mods na internet e moldar ele, né? Pra ele ficar mais leve, talvez dê. Mas eu com uma placa de vídeo de 4 GB de VRAM não rodou bem esse jogo. Então vai de vocês, tá? Precisa de 45 GB de espaço disponível no seu HD SSD, tá bom? Continuando, a gente tem Star Wars Jedi Fallen Order. Eu não conheço esse jogo, não vou mentir. Mas eu sei que é Star Wars. Eu nunca assisti nenhum filme de Star Wars, nem nunca joguei muito jogo de Star Wars. Eu tenho um bem antigão, os 2 antigão, e alguns Legos, que eu gosto muito de Lego. Mas eu nunca zerei nem os Lego. Mas tá aí, Jedi Fallen Order pra vocês. Análise super positiva, tá? 90% de desconto, promoção vai até 25 de junho, R$19,90. Tá barato demais, provavelmente deve estar, porque eu não sei. Mas se vocês quiserem pegar a Deluxe Edition, vai sair por R$23,90. E se quiser pegar a versão comum, R$19,90, tá? Descendo aqui para baixo, a gente vai ver os requisitos mínimos e recomendados desta bagaça. Tá aí para vocês, 8 de RAM. Precisa pelo menos a AMD HD 750 ou a NVIDIA GTX 650 equivalente, tá bom? 55 de armazenamento de HD SSD. Battlefield 2042. Análise mista. Tiro em primeira pessoa, multijogador, tiro militar. Tá bom? Battlefield 2042. Promoção válida até 25 de junho. 90% de desconto, R$12,45. Se vocês quiserem pegar a edição Elite, 95% de desconto também, R$23,90. E aqui, galera, 8 de RAM vocês precisam para estar rodando o jogo. A placa de vídeo tem que ser a AMD RX 560 ou a NVIDIA GTX 1050 Ti. Armazenamento de 100 GB de espaço. Ai, meu Deus, esse jogo é muito pesado. É por isso que os outros tá com análise mista, pelo amor de Deus. Comenta aí, você já jogou esse jogo? Esse jogo é legal? Compensa pela análise mista? Continuando, a gente tem Mass Effect Legendary Edition. Análise super positiva para vocês. Boa trama, RPG, você decide, ficção científica, ação. Esse aqui é o Mass Effect Legendary Edition. Saindo até a promoção mesmo dias, 92% de desconto, saindo por R$19,92. R$19,92. É um jogo de 249, então tá barato demais. Não que eu vou jogar, mas tá aí pra vocês. R$19,92. Descendo aqui pra baixo, a gente vê os requisitos mínimos e recomendados. Precisa de 8 de RAM. Pelo menos a GTX NVIDIA GTX 760 ou a AMD Radeon 7970. E a placa tem que pelo menos ter 2 GB de VRAM. Então pega uma placa de 4 GB que vai ficar de boas. Para você que tem pouco armazenamento, esse jogo não é uma boa pedida, tá? O armazenamento que ele precisa de 120 GB. Ai, meu Deus. Mas tá aí pra vocês aí. Vamos para um jogo mais leve, que é o Far Cry 3. Não tão leve, mas mais leve. Far Cry 3. Jogaço, os outros falam. Eu nunca joguei. Eu joguei só o 2. E bem pouquinho, depois eu parei. Tanto o 2 quanto o 1 eu joguei e parei. 75% de desconto, R$14,99. 15 reaisinhos. Promoção válida até 19 horas. 14 minutos e 48 segundos, porque eu demorei a trazer a promoção. Então, se vocês querem pegar o jogo, corre aí, porque senão vai acabar. Continuando aqui, a gente vai para baixo aqui para ver os requisitos mínimos recomendados. Precisa pelo menos 4 GB de RAM e uma placa de vídeo de 500 MB de RAM ou 1 GB de VRAM, né? Então, utiliza aí
as placas de 4 GB que compensa mais, tá? No caso ele vai rodar com a placa de 2 GB ali, 1,5 GB, mas vai dar gargalo no mínimo. Então 4 GB aqui acho que já é uma boa pedida para placa de vídeo, tá? E é isso, é um joguinho super de boas, tá? Vamos ver se ele tem aqui a marcação de quanto que ele vai. Tá aqui, ó, 15 GB de espaço disponível no HD e SSD. Continuando, a gente tem Batman Origins. Eu falei pra vocês que tinha outro Batman nessa lista. E tá aqui o Batman Origins, uma análise extremamente positiva, muito positiva, da Warner Bros. Pictures. Jogaço, né? Warner Bros. Games, né? Tá aí pra vocês, Batman Origins. Saindo 80% de desconto, R$17,99. O mesmo dia vai terminar, tá bom? Então corre pra tá pegando aí o game do Batman. Você já sabe qual que é o Batman, então tranquilidade, não vamos ficar clicando muito, mas é só para mostrar para vocês. Batman Origins. E tá aqui, ó, requisitos mínimos recomendados: 2 GB de RAM, 2 GB de RAM. Precisa de uma placa de vídeo pelo menos 500 MB, quer dizer que vocês podem ter uma placa de 1 GB que vai rodar na tua batata gamer. Pelo menos 20 GB de armazenamento. Tem que ter 20 GB de armazenamento, não é pelo menos, é isso mesmo. Vamos para Zombie Army 4 Dead R. Eu não trouxe o Zombie 4 no outro, eu trouxe o Zombie Army Trilogy e agora a gente vai pro Zombie Army 4. Joguinho muito bom, muito positivas as análises. Tá saindo aqui para vocês até 25 de junho também. 90% de desconto, R$13,49. Quero agradecer a empresa aí pelos preços, mas queria que fosse um pouco mais barato ou pelo menos tivesse 2 chaves desse game, assim como no Zombie Army que você compra um e ganha uma chavezinha, né? Você pode estar comprando a chavezinha separada. No caso aqui, a gente não tem essa opção, infelizmente. Então dá pra comprar ele aí, o Zombie Army 4, 90% de desconto, R$13,49. Triste, mas é um bom jogo, tá? E tá aí pra vocês, ó, 4 de RAM. Precisa da NVIDIA 1030 de 2 GB ou equivalente, tá? Armazenamento 60 GB disponível. Ai, meu armazenamento. Bom, vamos falar do último vídeo de hoje, do último jogo do vídeo de hoje, que é Panicore. O Panicore, com análise muito positiva, é um jogo de terror que eu nunca trago aqui, né? A galera reclama que eu não trago jogo de terror, né? Mas tá aí pra vocês, Panicore, desenvolvedora Zetec Studio, terror cooperativo online, multijogador, terror psicológico. Então vai sair pra vocês aqui baratinhos. Ó, Panicore saindo por apenas 19, aqui ó, R$19,99. Esse é um jogo que eu quase nunca trago, mas como o vídeo de hoje tem muito jogo de 16, 17, 20 reais, eu decidi trazer esse jogo aqui, que é vintão, cara, 20 GB você já consegue o Panicore. No caso aqui vamos falar sobre ele, inclui 2 itens, o Panicore e o Panicore Soundtrack, que é a musiquinha do game. Por 20 reais. Se você quiser para comprar pro seu amigo e para você, vai dar uns 40 aí, mas é para jogar em grupo, né? Dá pra fazer até vaquinha para comprar. 20 conto, Panicore, um jogo muito legal. Infelizmente ele não tem aqui, ó, indisponível em português, então ele só vai ter pouca coisa de você entender, sabe? Mas é um jogo legal. Inglês, francês, italiano, alemão. Essas são as línguas aqui. Temos aqui, vamos ver. Temos o português sim, ó. Temos o português disponível nem legenda. Óbvio que áudio não temos, tá? Mas só de legenda já tá bom. Pelo jeito é legenda e também na tela inicial. Muito bom, cara. Perfeito. Então, esse aí é o Panicore, saindo por 20 reais. Compra pra você, pro seu amiguinho e joga aí. 13 GB de espaço disponível, 8 de RAM. Precisa de uma placa de vídeo de pelo menos 4 de VRAM. Eu já tinha falado sobre isso aí. No mínimo, tá? Quer dizer, o jogo é muito brabo e muito pesadinho para um jogo de terror. Óbvio, se ele é muito brabo, muito legal, compensa, tá? Então vamos finalizando com o Panicore. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal Fênix Games BR, no canal Fênix Deus das Promoções. Lembrando que a loja do Fênix Games BR tá chegando. Ainda vai ter caneca, camiseta e muitas coisas legais pra tá distribuindo aí pra galera aí. E aí, a lojinha é muito boa, cara. Muita gente vai poder comprar por um preço justo aí. E receber na sua casa um brindezinho aqui do canal. E ainda vai ajudar o canal, obviamente. Muito obrigado, galera. Valeu. Fui.